Hoje nós estamos celebrando o quarto domingo da Quaresma, que é chamado sempre de letare, porque letare é a primeira palavra do introito da missa. Né? Letare quer dizer alegra-se, ou rejubila-se Jerusalém. E vós todos que a amais, reuni-vos para partilhar da sua alegria. Regozijai-vos com ela de prazer, vós que tendes vivido na tristeza, porque sereis saciados de consolações abundantes. Então são essas palavras que a igreja hoje coloca na introdução, palavras do profeta Isaías, do capítulo 66, que está tanto na missa nova quanto na missa antiga, o alegrai-vos Jerusalém, letare. Por isso que a igreja no quarto domingo da Quaresma se veste de rosa, tendo vestido roxo de penitência durante todos esses dias. Os paramentos do sacerdote hoje são rosa, cor de rosa, para expressar a alegria da festa que se aproxima, que é a Páscoa, a vitória de Cristo na cruz, o seu sacrifício, e depois aquilo que confirma a eficácia do seu sacrifício, que é a ressurreição e a ascensão ao céu. E é este grande mistério que nós nos curvamos diante dele para adorar o nosso Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está comigo. E é justamente deste período de Páscoa que hoje nos fala o Evangelho de João, o capítulo 6, de 1 a 15. E diz que naquele tempo passou Jesus a outra banda do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades, acompanhando-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos que estavam enfermos. Esse primeiro trecho do Evangelho nos mostra que aquelas pessoas que seguiam Jesus, aquela grande multidão, ainda não sabiam muito bem quem era Jesus. Não sabiam que ele era o Messias, que ele era o Salvador, nem mesmo na concepção judaica de um rei que viria, um descendente de Davi, que viria para libertar o povo, como pensavam os rabinos, os fariseus, os mestres da lei, uma grande parte do povo de Israel, que acreditava, ensinado pelos seus líderes, de que o Messias seria um rei, sentado num trono, vestido em vestes reais, com coroa na cabeça, cetro na mão, exército ao seu comando. Portanto, o Messias seria um político, um dominador, um rei terrestre, que viria para libertar terrenamente o povo de Israel. Ora, Jesus de Nazaré é este Messias, mas não o Messias interpretado por aqueles que conheciam a lei, os escribas e mestres da lei, mas um Messias segundo o coração de Deus e que também aparece nas profecias de Isaías como servo sofredor. E aí nós vamos ver um paradoxo entre aquele Messias esperado pelos judeus e o Messias tal qual foi revelado por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que além de ser um rei de toda a terra, é também rei do seu universo, do mundo inteiro, e o seu reino não é deste mundo, porque a sua missão não é só nos libertar politicamente da dominação de um povo, como era o caso do povo judeu, os judeus naquela época submissos ao Império Romano, dominados pelo Império Romano, e já tinham sido dominados por tantos outros impérios, que havia essa profecia libertadora. Agora, Jesus, ele é o libertador do quê? Do pecado e da morte, e liberta os homens também do demônio. Então é nele, em Jesus de Nazaré, que vamos encontrar não só um rei terreno que passa, mas um rei eterno que nunca passa e continuará rei por todos os séculos dos séculos e por toda a eternidade, porque ele é o Deus encarnado. E aí, esses homens não sabem, por isso ele segue aquela multidão, porque tinha visto Jesus fazendo milagres, e tem muita gente ainda hoje, correndo atrás de Jesus por causa dos milagres. Essas mesmas pessoas aqui no começo do trecho do Evangelho de hoje, capítulo 6, versículo de 1 a 15, repito, para que possam ver nas suas Bíblias. Mas
Jesus, então, quando passa para o outro lado do mar da Galileia, que era o lago de Tiberíades, né? Então ele vê uma multidão que vem a ele. E essa multidão que vem a ele, né? É a multidão que tinha visto ele fazer milagre em favor dos enfermos, diz o Evangelho. Então Jesus subiu, né, a um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Né? E aí, é claro que nós sabemos que Jesus ali pregou e anunciou e fez também outras curas, mas vamos acompanhar o Evangelho para saber o que acontece. Jesus subiu, pois, a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. É uma citação cronológica, né, que nos faz perceber que Jesus estava ali para instituir, de fato, uma nova Páscoa. Né? A Páscoa antiga era a libertação por Moisés do povo hebreu da escravidão do Egito, e agora a nova Páscoa vai ser a libertação, passando não pelo Mar Vermelho, mas pelas águas do batismo, para se libertar da força e do poder do demônio e também, então, para isso, extinguir o pecado no sangue de Cristo e alcançar para nós a liberdade de filhos de Deus e um dia a morada eterna ao lado do Senhor nosso Deus. Essa é a nova Páscoa que será instituída por Jesus de Nazaré, nosso Deus, nosso Rei, Senhor. E então, Jesus olhando, né, depois de pregar, o Evangelho faz questão de falar da Páscoa, justamente porque Jesus vai inaugurar pouco tempo depois uma nova Páscoa, né? E então Jesus naquele monte, ele olha, levanta os olhos e vendo que que vinha ter com ele uma grande multidão, ele disse para Filipe, né? Aquela grande multidão, Jesus se compadece, Jesus tem sentimentos, ele é totalmente homem. Assim como ele é totalmente Deus, e é um Deus que assumiu a humanidade por completo. Por isso ele pode chorar, como chorou na morte de Lázaro, ele pode sorrir, como sorriu, dançou e brincou nas festas, sobretudo ali nas bodas de Caná, e agora aqui Jesus tem compaixão. Ele se compadece daquela multidão que estava ali atrás dele, né, para buscando milagres. E aí a gente vê, né, quantas pessoas hoje vão às igrejas buscando milagres. Não só como antigamente nas igrejas pentecostais, igrejas protestantes, que era sempre as pessoas foram em busca dessas promessas de cura, de prosperidade, de riqueza, de um apartamento novo. Deus pode fazer esses milagres, o Senhor pode dar esses milagres, pode atender esses pedidos, porque foi Ele mesmo que prometeu. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Em outro momento ele diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então, nós devemos rezar e pedir aquilo que precisamos e queremos. Mas ele não é só para isso. Essa é a questão. A religião não é só isso. Isso seria muito pouco. Isso seria apenas uma prática de curandeirismo e não uma religião, de fato. Então, Jesus ele quer algo muito maior do que essas coisas terrenas que passam, que a traça corrói, que a ferrugem destrói. Ele quer para nós a salvação eterna. E é isso que muitos não entendem. É isso que muitos não compreendem e continuam dizendo que a missão da igreja é a evangelização. Aí a gente pergunta, para que evangelizar? Para criar uma sociedade de amor. Para quê? Para ter uma sociedade mais justa. Para quê? Para ter uma sociedade mais fraterna. Para quê? Para que as pessoas vivam melhor. Para quê? Para que o mundo seja melhor. Você percebe que nessas falas a preocupação é só terrena. Não existe uma preocupação com mais nada além da terra. Parece que o discurso de alguns eclesiásticos passou a ser totalmente comunista. Nós temos que ter um lugar melhor, como se fosse possível instalar o paraíso na Terra. Como se fosse possível viver uma luta de classes, uns brigando com os outros, pobres e ricos, opressores e oprimidos, como se diz por aí, com uma linguagem marxista, e aqui pudesse então vencer. E a gente sabe muito bem, para quem leu A Revolução dos Bichos de George Orwell, vai saber muito bem que
os bichos, né, os porcos lá, quando tomam, né, quando passam a ser os líderes da bicharada toda da fazenda, né, eles acabam, pouco tempo depois, eles são iguais a todo mundo. Depois eles querem andar em duas patas. Depois eles querem morar na casa dos ex-donos que eles expulsaram. E por fim eles se tornam ditadores. E nós vimos isso na história da Rússia, quando a Revolução Russa de 1917 instala um comunismo selvagem e acaba colocando no poder Stalin, um sanguinário ditador que matou matou 100 milhões de concidadãos, né, que eram contrários à sua política opressora, e lá do seu palácio, dominando o seu exército, tinha igualdade para o povo, que, nivelado por baixo, vivia na pobreza e na obediência, e uma elite dominante. Portanto, a briga do proletariado que deveria assumir o poder para instalar o paraíso na Terra faliu. O comunismo é uma doutrina falida e, portanto, anticristã. Anticristã porque deseja um reino nesta terra, quando, na verdade, Cristo nos prometeu um reino que não é deste mundo. Pois bem, né? E aí continuando aqui, ele diz para Filipe, com a compaixão que ele tem: onde compraremos nós o pão para dar de comer a toda essa gente? Então veja a preocupação de Jesus, né? Além de Jesus olhar para aquelas pessoas com compaixão, por quê? Porque elas não sabem que ele é Deus. Elas acham que ele é apenas um homem que cura. Então vai todo mundo lá atrás de um milagrinho. Quantas pessoas estão indo na igreja atrás de milagrinho? Atrás de cura disso, da cura da depressão, cura né? Porque as pessoas acham que Deus é nosso empregado. Então, um padre, por exemplo, o padre Marcelo teve depressão, o padre Fábio de Mello teve depressão, eu tenho depressão. Então, quando um padre tem depressão, aí se fala, né? Mas cadê Deus? Cadê o Deus desses padres, né? Diz os pastores protestantes. Nós temos um Deus que não é deste mundo, um Deus que olha com carinho, que atende os nossos pedidos, que cuida de nós, mas também nos faz nos esforçar a buscar as melhoras também pelos meios naturais. E só quando se esgotam as possibilidades das vitórias por esforços pessoais é que ele então vem com os meios sobrenaturais e realiza maravilhas e milagres. Mas antes ele espera que o homem trabalhe para se desenvolver, para se capacitar. É como um jogador de futebol. Você imagina um jogador de futebol que fica deitado dia e noite e fica ali, né? E de repente ele vai para o campo de batalha, o campo do jogo, né? Você imagina, o cara sem preparo, sem treinamento de domínio de bola, sem preparo físico para correr 10 quilômetros, por volta de 10 quilômetros mais ou menos cada jogador corre em um jogo de futebol, né? E como é que ele vai ter toda essa capacidade de desviar do outro, de fazer um drible, né? Como é que ele vai ter essa capacidade? Deitado, esperando, né? E pedindo a Deus: Senhor, me faça o melhor jogador de futebol, porque eu te amo, te adoro. Isso é colocar Deus em tentação. Isso é querer fazer Deus o nosso empregado. Né? Mas Deus sabe que você tem capacidade e deve usar essas suas capacidades, habilidades, dons e talentos que Ele mesmo deu para você vencer na sua vida, resolver os seus problemas. E daí quando se esgotar todos todos os seus meios humanos, aí ele vem em seu favor, aí ele vem em seu socorro, aí ele vem e realiza milagres quando ele desejar e se ele achar que deve, que te fará bem, e sempre em vista do bem maior que é a tua salvação eterna. Bom, depois diz então que Filipe respondeu para Jesus também, né? Olha, Jesus, nem 200 dinheiros seriam suficientes para alimentar toda essa multidão, né? É uma multidão muito grande. E aí, Jesus, então, nem fala nada para Filipe, né? E diz o texto que um de seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, então disse para Jesus: está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Então, enquanto
Um não crê, né? Fica perguntando como nós vamos alimentar toda essa gente, se nem 200 dinheiros seriam suficientes, né? 200 denários, cada denário era um dia de trabalho, salário de um dia. Então, 200 denários, para eles eram muito dinheiro, né? 200 denários, porque representava 200 dias de trabalho, que eles teriam que gastar para alimentar todo aquele povo. Mas o André tem uma outra solução. Ó, Jesus, tem aqui, né, um menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes. E repare que o pão é de cevada, não é pão de trigo. Por que não é pão de trigo? Porque essa multiplicação dos pães que vem agora não é a Eucaristia, mas é uma representação, um sinal, uma figura da Eucaristia que ele iria instituir muito tempo depois, um pouco depois, né, lá na Quinta-feira Santa. Mas agora é apenas uma alusão, né, que a gente pode entender, compreender, perceber como alusão à Eucaristia. Aí tem uma alusão. O pão é de cevada porque era o pão dos pobres. Cevada era mais barato do que trigo. Então os pobres costumavam muito mais comer o pão de cevada do que comer o pão de trigo. Então o rapaz era um menino pobre. E aí, só que isso até parece aquilo que Maria faz nas bodas de Caná. Jesus, eles não têm mais vinho, faz alguma coisa. E agora é André. Olha, temos aqui só um pouco, são 5 pães e 2 peixes. Né? Mas ele confia em Jesus e deixa Jesus trabalhar e Jesus fazer aquilo que ele deve fazer. Então diz o texto que Jesus, porém, disse a ele: fazei todos se sentar na relva. Né? Todos se sentaram. Para lembrar um pouco daquele Salmo 23, né? Algumas Bíblias, Salmo 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz sentar na relva verdejante, me leva a descansar, parará, parará. Pois Jesus é esse pastor que apacenta. Né? E ele então, naquele lugar havia muita relva, sentaram-se todos, pois, e o número das pessoas eram 5.000 homens. 5.000 homens. Imagina essa multidão para ser alimentada por 5 pães e 2 peixes. E então Jesus tomou os pães em suas mãos, deu graças e o deu aos seus discípulos. Conhecem essas palavras, né? Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e deu aos seus discípulos. Essas palavras são as palavras introdutórias da consagração na Santa Missa. Então, por isso que nós estamos falando que essa parábola, esse momento, é uma alusão eucarística, é uma figura da Eucaristia que seria instituída depois. Então, Jesus pega o pão em suas mãos, eleva os olhos para o Pai, dá graças e depois distribui aos seus discípulos para que eles distribuam. Quem distribui o pão para o povo são os discípulos, que serão ordenados padres na Quinta-feira Santa. Serão os sacerdotes da nova aliança. É somente eles que distribuem o pão para aqueles 5.000 homens. Ninguém toca naquele pão. O pão é distribuído pelos apóstolos, diz o texto. Se alguém quiser interpretar, torcer o texto, né, e dizer que cada um foi passando de mão em mão, como a gente faria hoje, olha, pode pensar o que quiser. O texto está dizendo que foram os apóstolos, que ele deu para os seus discípulos. E os discípulos entregaram. Os discípulos ainda não eram sacerdotes, porque Jesus estava estava chegando em Jerusalém. Eles não era a Quinta-feira Santa ainda, Jesus não tinha instituído a Eucaristia, nem instituído o sacerdócio. Mas é uma figura, como o padre já disse, daquilo que iria acontecer. E então, todos estavam sentados e os discípulos distribuíram os pães e igualmente também distribuíram os peixes. E todos comeram o quanto quiseram, diz o texto. Comeram até ficar com a pança cheia, com a barriga cheia. E aí diz o texto que uma vez saciados, disse aos seus discípulos. Então, Jesus fala para eles: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Veja bem se não é uma figura da Eucaristia.
se não é uma antecipação, né, do que ele faria depois. Jesus manda recolher todos os pedaços para que nada se perda, nada se perca. Nada se perca. E aí é exatamente este cuidado que todos nós devemos ter com a Eucaristia. Por isso que quando se recebe a Eucaristia na mão, deve-se tomar 1000 cuidados, porque a pessoa recebe na mão, depois ela vai pegar com os 2 dedinhos dela e vai levar à boca. Pode ser que fique fragmentos, tanto no dedo dela, quanto na mão onde foi colocada a Eucaristia, que não é apenas uma reserva eucarística, né? Como costumam dizer por aí. Não é uma reserva. Essa palavra reserva, né, dá a impressão que é um milho em conserva, né, que é uma ervilha em conserva. Não, a Eucaristia merece um tratamento melhor, porque aquela Eucaristia, aquele pão, não é apenas uma reserva. Ele é o pão da vida. Ele é o Deus encarnado que se fez homem entre nós e, como se não bastasse, se humilhou ainda mais, se tornando completamente impotente nas mãos dos homens, tornando-se o pão da vida. Aquele pão guardado no sacrário é verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que neles existem. É o Criador, é o Senhor, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está ali em forma de pão, mas que não é pão, é o corpo, o sangue, alma e divindade. Por isso todo zelo, todo cuidado, todo amor, toda paixão e toda adoração ainda serão poucas. Por isso não se deve dar comunhão sem a patena da comunhão, para que não caia nenhuma migalha no chão. E para os padres que usam a patena de comunhão debaixo do queixo do comungante, dos fiéis, ele sabe que quando ele volta para o altar com aquela patena, tem inúmeros fragmentos, um monte de fragmentozinhos que teriam caído no chão se não tivesse a patena da comunhão. E o que o texto está nos dizendo? Que Jesus mandou recolher todos os pedacinhos para que nada, veja a palavra nada, nada é nada, para que nada se perca, que não se perdesse nenhum fragmento. E assim São João Crisóstomo tinha dito uma vez que ele preferia perder um braço do que perder um fragmentinho, por mínimo que fosse, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um fragmentinho que seja da Eucaristia é o Deus inteiro, é o Cristo todo inteiro, em corpo, sangue, alma e divindade. Nós poderíamos pegar aqui uma hóstia só dos fiéis e partir ela em 1 milhão de pedaços. Digamos que tivesse na missa aqui 1 milhão de pessoas e cada um fosse receber um pedacinho ínfimo que mal desse para enxergar. Pois neste pedacinho, cada pessoa receberia o Cristo inteiro, em corpo e sangue, alma e divindade. Sem a patena da comunhão, quando cai no chão uma partícula, é o Cristo inteiro que cai no chão. E quando naquela tal de fila da comunhão, que não é fila, é procissão da comunhão, né? Quando a pessoa seguinte vem na procissão e ali caiu um fragmento do corpo de Cristo, ela está pisando em Deus. Está pisando em Deus Todo-Poderoso. Está pisando em Cristo que morreu na cruz. E os pés dela estão agora cheios de sangue e ela volta para o seu lugar ensanguentando todo o chão da igreja. Quem não crê nisso não é católico. Quem não crê na Eucaristia não é católico. Isso é óbvio, é dogma da igreja. Até hoje. Até hoje. Concílio Vaticano II não negou que Jesus está na Eucaristia. Porque se negasse, aí sim seria outra igreja e não a igreja católica. Então, como católicos, nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. Presença real é real, não é presença simbólica, não. Como um amigo meu me disse um dia, né? Mas Jesus não está só ali, ele também está aqui no meio de nós, um padre amigo meu. Não, Jesus está no meio de nós espiritualmente. Mas o Padre é persona Christi, também Cristo está nele, mas em espiritual. Mas onde 2 ou mais estão reunidos, o Cristo está no meio deles, espiritualmente. Agora, a presença real é a Eucaristia, o maior tesouro da igreja, disse São João Paulo II. O Papa João Paulo II disse: a Eucaristia é o cume e o ápice de toda a vida da igreja.
porque a Eucaristia é o próprio Deus que nos reúne. Então hoje vem dessa multiplicação, todos comeram e ficaram saciados, porque Jesus é o Deus da abundância, da vida em abundância, né? Da vida plena, não é da vida pequena, pouca. Ele multiplicou pão e todos foram saciados. E quem come um só fragmento do corpo de Cristo fica saciado, porque quem come do meu corpo, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus não mandou comer pão, não mandou beber vinho. Ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente, porque eu o ressuscitarei no último dia. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, porque eu sou o pão que desceu do céu. Esse também é o capítulo 6 do Evangelho de João. Quem quiser, leia a partir do versículo 34 até o final, até o versículo 66 do capítulo de João, capítulo 6, o discurso do pão da vida, e Jesus manda claramente todos comerem carne. Aqueles que não acreditaram, eles foram todos embora. E quando os discípulos ficaram, Jesus pergunta para os 12, e vocês também vão embora? Porque essa palavra é dura demais, disseram aqueles que foram embora. Eles não vão comer carne humana? Isso é duro demais. Porque eles queriam fazer um símbolo, comer pão e vinho. Mas Jesus falou de novo: pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então, essa é a Eucaristia, o maior milagre, a maior graça, a maior bênção que nós podemos ter na igreja cristã. Não existe igreja cristã se não tem Eucaristia. Se você vai numa igreja e não bate de cara com a luz vermelha e um sacrário guardando a maior relíquia e o maior tesouro de todos os tesouros que ainda estão nesse planeta, você não sabe o que é ser católico. Se você olha para a capela de Santíssimo lá, jogada num canto em qualquer da igreja, e não sabe que ali está Deus Todo-Poderoso, então você ainda precisa aprender muita coisa para ser um católico realmente no pleno sentido desta palavra. E então recolheram-se todos eles e encheram 12 cestos, porque Deus é o Deus da abundância, da vida plena. Então comeram, ficaram saciados. Então os homens veem do milagre que Jesus tinha feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando eles falam o profeta, eles estão se referindo, claro, àquele profeta que Moisés prometeu que viria depois dele. Mas para você ver que, terminando todo o milagre, eles comeram e saciaram, eles ainda acham que Jesus é apenas um profeta. Embora o profeta para os israelitas seja alguém muito importante, a elite, uma pessoa importantíssima, mas mesmo assim, Jesus não é só um profeta. O caminhar da revelação de Jesus Cristo aos seus apóstolos e depois à multidão, e para chegar até nós, os dias de hoje, é de que Jesus de Nazaré é Deus encarnado, é Deus presente. E é por isso que ele, deixando presente o seu corpo e sangue, alma e divindade, ele cumpre a promessa que fez em Mateus capítulo 28. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E cumpre também a profecia de Malaquias capítulo 3, que do nascer ao pôr do sol será oferecido um sacrifício perfeito em todo o mundo. Então, em todo lugar, em toda a terra, se oferece o santo sacrifício da missa para cumprir a profecia de Malaquias 3. E Jesus permanece conosco todos os dias até o fim do mundo para cumprir o que ele mesmo falou em Mateus capítulo 28. E aí, como eles queriam um milagreiro, que ficasse fazendo pão para eles e multiplicasse, eles ficassem numa boa, então, diz o texto, e viriam, Jesus, porém, sabendo que o viriam arrebatar, buscar Jesus para fazerem dele um rei, ele se retirou de novo e foi sozinho para um monte, para um lugar à parte. Por que Jesus foi embora? E por que Jesus não queria ser feito rei? Porque eles queriam fazer de Jesus um rei terrestre,
É um rei terrestre, paternalista, que desce tudo de mão beijada. Ah, vocês estão com fome, eu vou multiplicar aqui um pão, toma lá. E Jesus, não. O reino de Jesus não é deste mundo e o pão que ele quer dar não vai ser só este pão que alimentou o corpo daqueles homens naquele dia, mas é o pão que alimentará o corpo e a alma do ser humano para toda a eternidade. A Eucaristia é o centro da vida cristã. Sem Eucaristia não tem igreja. Porque a Eucaristia é o maior presente que Cristo deu dele mesmo para todas as gerações que viessem depois dele. E pelas mãos únicas do sacerdote, mãos ungidas de um sacerdote legitimamente ordenado, Deus Todo-Poderoso se faz presente naquele pão consagrado, porque ao Padre foi dado esta autoridade de serviço para trazer Cristo ao mundo em todos os altares onde ele celebrar a Santa Missa validamente. E aí todos vão se saciar, não mais de um pão que perece e a fome volta, mas quem come deste pão não terá mais fome. Quem bebe desta água, como ele diz para a samaritana, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E é quem bebe do sangue de Cristo não tem mais sede de outra coisa a não ser de viver na presença dele, dia e noite, adorando o Senhor em corpo e sangue, alma e divindade, presente na Eucaristia. Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.